Estão me olhando bem? Boa noite, minhas amadas irmãs. Creio eu que hoje nós estamos só no meio de mulheres, né? Deixa eu ver aqui. Acho que hoje só temos a presença feminina para a honra e glória de Deus. Nossos irmãos não estão aqui conosco, então hoje nós podemos chamar só as nossas irmãs. Minhas amadas, vamos abrir a Bíblia em Gênesis capítulo 5, versículo 24. Quando todas acharem, não leem, nós vamos novamente curvar nossa fronte e vamos falar novamente com o nosso Deus para podermos aqui sermos mais uma vez batizados pelo Espírito, tá bom? Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós precisamos tanto do Senhor em nossas vidas, como nós precisamos, Pai, do alimento, precisamos da água. Precisamos, meu Pai, sentir a Tua presença, ministrando os nossos pensamentos, que todo conhecimento, meu Pai, que vem do Senhor através do Deus Espírito Santo à nossa mente, seja algo, Senhor, para edificar a nossa vida junto ao Senhor. Que o Senhor receba, meu Pai, nossa adoração através das palavras faladas aqui neste momento, que não seja a Tua serva que fale, que ela possa ser diminuída e que o Senhor possa crescer aqui para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos abrir aí já abriram a Bíblia, né? E capítulo 24 diz assim: Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. O livro de referência que nós vamos estudar hoje é Patriarcas e Profetas, tá? Se alguém tiver aí e quiser acompanhar, nós vamos aqui meditar em algumas coisas. E o título da nossa mensagem de hoje é Como tem sido nossos momentos de comunhão com Deus? Como tem sido nossos momentos? Será que nossos momentos de comunhão com Deus têm sido momentos corriqueiros? Quem sabe nós acordamos pela manhã, não temos tempo suficiente para expressar o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus por mais um dia, conversarmos mesmo com Deus, dizer, Senhor, sente aqui, porque tem algumas coisas que têm acontecido em minha vida que eu não tenho compreendido. Tua palavra, muitas das vezes eu não tenho compreendido também, preciso, Senhor, de Ti. E aí como é que a gente tem ministrado essas questões deste mundo corrido? E a história de Enoque, que nós vamos aqui falar desse patriarca, né? Um homem de Deus que viveu de acordo com a vontade de Deus. E Enoque, a palavra de Deus tem muitas coisas maravilhosas para falar de Enoque, né? O caráter de Enoque, a vivência de Enoque com Deus é algo que nós todas deveríamos seguir, né? Andar, né, pelas mesmas pisadas que o nosso irmão na fé assim viveu. Diz assim: Enoque era um homem santo, servia a Deus com singeleza de coração. Ele compreendia a corrupção da família humana e se afastou dos descendentes de Caim, reprovando-os por sua grande maldade. Decidiu se separar deles e gastar muito de seu tempo sozinho, o qual dedicava à reflexão e oração. Patriarcas e Profetas fala que, apesar da iniquidade do homem, aqui, nessa outra versão da história da redenção, página 43 também, 42, fala que Enoque se separou do homem, né? Separou não que ele se separou, digamos, se afastou na medida de não pregar, de não estar perto, de não falar de Jesus, não. Enoque não tinha vivência, ele não se aproximava para não se contaminar justamente com o mundo, né? Com as concepções erradas daqueles homens naquela época. Mas isso não quer dizer que o nosso irmão, na fé, né, não tinha a mesma sensibilidade, até porque se ele foi um homem que foi tirado desse mundo para estar junto a Deus, é porque realmente era um homem sensível às necessidades dos seres humanos e via que
que o ser humano ele é tão dependente de Deus que assim ele fez do Senhor a sua dependência diária. Então diz assim, Enoque, ele viveu 60 anos, 65 anos com Deus, né? E gerou um filho. Depois disso andou Enoque 300 anos com Deus. A gente imagina assim, a nossa caminhada, né? Quem tem 10, 20 anos com Jesus aí, 30 anos, digamos, com Jesus, já andando nessa caminhada, já está, muitas vezes está cansado deste mundo. Mas Enoque também viveu em meio a uma sociedade corrupta, má, né? Que se desviava dos caminhos do Senhor e buscava prazeres transitórios, como hoje nós também vivemos, né? Como hoje nós é, vivenciamos, né? Situações, pessoas e até no nosso meio. Então, Enoque, ele tentou viver totalmente diferente, ele tentou não, ele viveu totalmente diferente de tudo, de toda essa corrupção que o mundo estava mergulhado. Enoque andou com Deus, mas a partir do momento que ele foi pai, olha só, o Espírito de Profecia fala que quando Enoque foi pai, ele entendeu, ele sentiu o peso da responsabilidade de que estava sobre os seus ombros de agora conduzir um ser aos pés de Jesus, de conformidade com a vontade de Deus. Diz assim, na página 49 do Patriarcas e Profetas, diz assim: depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência mais elevada, foi atraído a uma comunhão mais íntima com Deus. Então, a gente vê nessa frase, no sentido da vida de Enoque, que ele disse, não, agora é o momento de eu ter uma vida mais elevada, me aproximar mais do Senhor. E a gente fica pensando, quanto tempo nós pais dedicamos em oração pelos nossos filhos? Quanto tempo nós jejuamos por nossos filhos? Quanto tempo nós estamos de manhã, de tarde, antes de dormir, conversando desse amor, desse Deus poderoso aos ouvidos de nossos filhos. Quanto nós temos inculcado na mente dos nossos filhos que Jesus vai voltar, que logo tudo que é efêmero, tudo que é transitório neste mundo vai passar. Quanto, minhas amadas irmãs, quanto nós temos feito isso. Então, Enoque tinha uma comunhão com Deus e Enoque sentia em seus ombros, como eu já falei, amplamente as obrigações, a responsabilidade como filho de Deus e como pai agora, né? Então, a serva do Senhor, ela explana isso muito bem, que o coração de Enoque estava sempre em harmonia com a vontade de Deus, pois andavam os dois juntos, Enoque andava com Deus. E este andar continuou durante quanto tempo? 300 anos. Poucos cristãos há que não seriam muito mais fervorosos e dedicados se soubessem que tinha apenas pouco tempo para viver, ou que a vinda de Cristo estava prestes a ocorrer. A fé de Enoque, porém, tornou-se mais forte, seu amor mais ardente e o pré-passado dos séculos. Olha só, muitas das vezes a gente ora, né, por algo, por alguém, a gente já ouviu na nossa caminhada cristã pessoas que oraram 20 anos. A gente diz, vixe, 20 anos, pessoas orando. Enoque passou 300 anos com Deus. Imagine, quando Enoque foi pai, Enoque tinha 65 anos. Imagine, nos nossos dias já era um homem idoso, podemos dizer assim, né? Mas Enoque andou esses 300 anos com Deus. Criou seus filhos nos caminhos do Senhor. Porque a serva do Senhor não vê nenhum comentário a despeito de uma situação contrária. Então, os filhos de Enoque foram criados sobre o temor do Senhor, sobre a obediência aos mandamentos do Senhor, viver uma vida de obediência. Seu pai foi ali uma testemunha de que nós podemos andar se nós tivermos o quê? Relacionamento, comunhão com Deus. Então, minhas amadas irmãs, Enoque passava muito tempo com Deus a sós.
Enoque tinha fome, fome e sede do conhecimento divino. Quantas de nós hoje passamos tempo, mas com vontade, um tempo de qualidade com Deus, né? Como falei no princípio, quantas de nós dizemos, Senhor, sente aqui. Ou quantas de nós acordamos já dizendo, então, estou cansada, Senhor. Quantas de nós regozijamos dizendo, Senhor, mais um dia acordei. Louvado seja o teu nome, Senhor, estou viva. E era isso que, com certeza, que Enoque fazia. Senhor, obrigado por mais um dia, por mais uma oportunidade de eu estar tendo esse momento com o Senhor. Então, a palavra do Senhor continua dizendo, Enoque, angustiado pela crescente iniquidade dos ímpios e temendo que a deslealdade deles pudesse diminuir sua reverência para com Deus, Enoque evitava a associação constante com os mesmos, como eu já falei, né? E passava muito tempo que na solidão. Essa solidão, será que era sozinho? Era sozinho da convivência de outras pessoas, mas ele sempre estava com Jesus, sempre estava com Deus. A comunhão de Enoque era ininterrupta, né? Estava sempre ali buscando a Deus, um pensamento elevando a Deus. Hoje eu fiquei pensando e meditando na palavra de Deus e dizendo assim, Senhor, eu acho que Enoque não fazia nada sem consultar o Senhor. Se Enoque fosse tomar uma decisão, se era para trocar um caibro, né, digamos assim, da casa. Senhor, o senhor acha que eu devo trocar esse caibro? Senhor, o senhor acha que eu devo trocar aqui essa cama de lugar? O que o senhor acha? O que o senhor faria? Né? Senhor, eu estou querendo aqui tomar dar um conselho para o meu filho. Quanto tempo Enoque passava quando ele tinha que tomar uma decisão, quando ele tinha que conversar, demonstrar, aconselhar os filhos? Quanto tempo Enoque passava com Deus? Com certeza, minhas irmãs, era muito tempo para Enoque ter sido tomado deste mundo de pecado e levado para o céu. Nós entendemos que a comunhão de Enoque é extremamente ininterrupta. Então, diz assim: para ele, para Enoque, a oração era como a respiração da alma, vivia na própria atmosfera do céu. Que maravilha! Já, sabe, tem problemas que vêm sobre nossas vidas, dificuldades que a gente tem passado aqui nessa terra de pecado, que a gente diz assim, Senhor, às vezes a gente pergunta para o Senhor, Senhor, será que tu não está vendo isso? Eu estou sendo injustiçada, tenho passado por dificuldades, tenho vivido situações difíceis com filhos que estão longe do Senhor, e aí o Senhor diz assim, quanto tempo tu tem passado comigo? Quanto tempo tu tem ouvido os meus conselhos? Quanto tempo, sabe? E aqui a palavra do Senhor diz que Enoque, ele vivia uma atmosfera do céu. Vocês sabem que é ter a presença dos anjos celestiais ao seu lado, ministrando seus pensamentos, suas ações. Esse homem era ou não era amado do coração do nosso Deus? Com certeza. Por meio de santos anjos, Deus revelou a Enoque seu propósito de destruir este mundo por um dilúvio. Olha só. E também lhe revelou amplamente o plano da redenção. Imaginem, hoje nós temos a palavra aí, está totalmente aí esclarecida para nós, temos a serva do Senhor através dos seus escritos, né? Do Senhor para nós, os acontecimentos dos últimos dias, mas tem muitos de nós ainda com o coração que incrédulo. Será que Jesus vai voltar mesmo na minha geração? Minhas amadas, se ele que volte ou não, nós precisamos estar preparadas. Jesus pode voltar para mim hoje, eu posso dormir, posso me deitar e não levantar mais, né? Então a gente tem que entender e compreender os planos do Senhor para a nossa vida. Nós temos que ter uma comunhão ininterrupta com o Senhor, né? Então, quanto tempo, minhas amadas, quanto tempo temos dedicado ao estudo da Bíblia? Quanto tempo temos passado em oração? Quanto tempo temos suplicado ao Senhor pelo pai, pela uma mãe, jejuado? Quanto tempo nós temos feito com que essa natureza aqui possa ser diminuída e o Senhor possa ser exaltado? Quanto tempo nós temos dedicado ao Senhor? Então, a palavra do Senhor continua dizendo, Enoque, né, era o Espírito de Cristo que falava por meio de Enoque.
Aquele espírito se manifestava não somente em expressão de amor, compaixão e rogo, não somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus põe no coração e lábios de seus mensageiros verdades penetrantes, incisivas, como uma espada de dois gumes. Olha, o coração de Enoque era ministrado pelo Espírito, o Espírito de Deus. Então, minhas amadas, a compaixão de Enoque, as expressões de amor que Enoque tinha para com o pecador era através de quem? Do Espírito. Nós temos clamado, nós temos chorado, nós temos confessado nossos pecados, temos confessado as nossas negligências junto ao nosso Deus e dito, Senhor, derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre mim, Senhor. Eu necessito da calma, da tranquilidade, da paciência, da mansidão, porque com certeza Enoque era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha o Espírito. Então, aqueles que temiam, né, sempre procuravam o homem santo de Deus. Por quê? Porque Enoque sempre partilhava as instruções do Senhor, né, com aqueles homens, falava, admoestava, com rogos sinceros, pedindo a eles: arrependam-se, arrependam-se, se voltem para Jesus. Quanto tempo nós temos dedicado à oração pelos nossos vizinhos? Quanto tempo nós temos dedicado à oração pelos nossos inimigos? Amados, Lília, que isso? Inimigos? As amados. Deus é que conhece o coração de cada um de nós. Nós precisamos estarmos intimamente ligados com Deus, porque o inimigo, como o Senhor diz, anda ao nosso derredor. E nós precisamos nos circundar de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra as ciladas desse inimigo. Diz assim, o poder de Deus que operava em seu servo era sentido pelos que o ouviam. Olha só. Alguns atenderam a advertência e renunciaram aos seus pecados. Louvado seja o Deus, né? Mas as multidões zombavam da solene mensagem e continuaram com mais ousadias em seus maus caminhos. A gente não está vendo isso? Está vendo. Mas o Senhor também está vendo o esforço de cada uma de nós aqui. Será que nós temos nos esforçado como Enoque? Será que nós só temos pregado no púlpito de nossas igrejas? Ou será que nós só temos pregado na escola? Não. A gente tem que pregar em todas as partes, em todos os momentos, em todos os lugares, todas as oportunidades que o Senhor nos dá de falar desse amor tão grandioso do nosso Deus. Nós precisamos, minhas amadas, falar que Jesus virá, que Deus ama todo ser humano, independente da cor, da raça, da língua, da conta bancária. O Senhor quer que todos se arrependam. Todos cheguem ao pleno arrependimento. Então, aqui a palavra do Senhor continua dizendo: tendo desta maneira comunhão com Deus, Enoque, né? Enoque vinha a refletir cada vez mais a imagem de Deus. Ele refletia. Eu achei esse parágrafo aqui espetacular. Quem quiser depois acompanhar na página 52 de Patriarcas e Profetas, diz assim: seu rosto estava radiante de uma santa luz, da própria luz que resplandece no semblante de Jesus, saindo ele dessas comunhões. Olha só, comunhões divinas. Mesmo os ímpios contemplavam com admiração a impressão celestial em seu rosto. Quantos têm expressado em nossos rostos essa mesma luz divina, minhas amadas? Será que quando a gente termina de orar, a gente está na casa do Senhor, já começa a burburinhos, digamos, de alguém, uma falácia que não é propícia? Ou será que as pessoas estão vendo realmente nossos rostos serem irradiada essa luz que emana do trono da graça? Quanto tempo nós temos passado? Então, aqui fala, saindo Enoque dessas comunhões com o Senhor, né? Comunhões divinas, mesmo os ímpios viam no rosto de Enoque essa luz que emana do céu. Enoque, todavia, a testemunha da fé,
mantinha-se em seu posto, advertindo e apelando e rogando, esforçando-se para fazer retroceder a onda de culpabilidade, para deter os dardos da vingança. Enoque sempre advertia: meus amados, vocês não precisam morrer, né? Porque o Senhor já tinha dito para Enoque que o mundo seria destruído com água. E nós hoje, nós temos advertido o povo: olha, esse mundo vai ser queimado, esse mundo vai ser purificado. E para haver purificação, aquele que não se arrepender, infelizmente, vai morrer. Tem sido esse o nosso rogo de intensa compaixão, de intensa preocupação com o outro, posto que suas advertências fossem desatendidas por um povo pecador e amante de prazeres, tinha ele o testemunho da aprovação de Deus e continuou a batalhar fielmente contra o mal prevalecente, até que Deus o removeu de um mundo de pecado para as puras alegrias do céu. O Senhor viu todo o esforço que Enoque fez, todo o esforço que Enoque, com certeza, milhares de pessoas, ou quem sabe milhões de pessoas, se converteram. Mas o Senhor disse para Enoque: Enoque, aqui já não é, esse lugar já não pertence a você. Eu vou te tirar daqui, Enoque. Você não passará pela morte. Sabe, minhas amadas? Nós precisamos dessa comunhão, precisamos desse relacionamento com Deus. Assim como Enoque, precisamos passar tempo na presença de Deus. Nós precisamos advertir essa geração que está aí, crescendo em seus delitos, crescendo, amando mais o mundo do que o próprio Deus. Quanto tempo nós temos passado com Deus? Nós precisamos refletir, minhas amadas, precisamos refletir e precisamos vivenciar todo o caráter de Deus que deseja que seja vivenciado na minha vida e na tua vida. Assim como Enoque, precisamos desejar o céu. A palavra de Deus diz: dia por dia almejara uma união mais íntima, cada vez mais estrita, se tornar a comunhão até que Deus o tomou para si. Então, aqui fala: o andar com Deus durante tanto tempo praticado em terra continuou e ele passou pelas portas do quê? Da santa cidade. O primeiro dentre os homens a entrar ali. Louvado seja Deus, né? Que maravilha. O primeiro homem a adentrar os portais celestiais. Então, por meio da transladação de Enoque, o Senhor tensionava ensinar uma lição importante. Havia perigo em que os homens se entregassem ao desânimo por causa dos terríveis resultados do pecado de Adão. Muitos estavam prontos para exclamar: que proveito há que tenhamos temido ao Senhor? Então, minhas amadas, não tem acontecido a mesma coisa? E o Senhor, uma vez após outra, tem nos animado, tem nos fortalecido com mensagem. E essas mensagens que nos fortalecem, justamente é para fortalecer outras pessoas no Senhor. Para a gente levar essa palavra do Senhor a muitas pessoas que necessitam do Senhor. Sabe? A gente fica imaginando assim, ó. O mundo antediluviano, eles não entendiam as advertências de Enoque. Hoje nós estamos passando pelas mesmas coisas. Nós estamos falando do amor de Jesus, nós estamos dizendo que Jesus vai voltar, e tem muitos corações incrédulos, duros, céticos, né? Que não querem realmente que Deus tire essa venda que o inimigo tem colocado em seus olhos, né? Então, quanto maiores e mais insistentes eram os trabalhos de Enoque, mais constante e fervorosa eram as suas orações. Ele continuava a segregar-se em certos períodos, né, com Deus. Ele estava ali sempre na presença, permanecendo ao lado do Senhor. Então, minhas amadas, Deus quer tirar tudo aquilo que não visa da sua santidade,
da nossa vida, Ele quer tirar. Tudo que não visa com a santidade do Senhor, de nossa vida, Ele quer tirar, não quer? Quer tirar. Então, aqui o Senhor nos revela o que é uma vida de relacionamento com Deus. O que é ter uma vida de relacionamento com Deus? O que é viver em comunhão com Deus? Será que nós temos vivido? Temos feito de Enoque temos feito de Enoque nosso exemplo? Temos feito do próprio Jesus o nosso exemplo? Jesus passava madrugadas com Deus, com seu Pai, orando pelos seus discípulos, orando por mim, orando por você. Quanto tempo nós temos passado? Às vezes passamos 1 hora, 2 horas e achamos que nós ganhamos o dia porque passamos 2 horas. O dia tem 24 horas. E passamos 2 horas com o Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, né? Que nós venhamos verdadeiramente, assim como Enoque, em todos os afazeres, nós estamos lavando uma louça, a nossa comunhão esteja, nosso pensamento esteja ligado a Deus. Se nós vamos tomar decisões durante o dia, seja na preparação do alimento, seja nas compras, temos que buscar o Senhor. Senhor, Senhor, é isso que o Senhor tem feito. Ultimamente eu tenho pedido para Deus, né? Eu gosto muito de abacate. E eu não tenho muita sorte de comprar abacate. Demora a amadurecer, então vem cheio de alguns probleminhas nele. E eu tenho dito, Senhor, quando eu vou comprar, Senhor, escolhe por mim, escolhe para mim, porque o Senhor sabe que está tudo tão difícil. E ainda eu levar uma fruta ruim para casa, então escolhe por mim. E por incrível que pareça, eu tenho comprado abacates bons, sabe? Então, tudo que a gente vai fazer, se a gente pedir a direção do Senhor, Ele nos dá. Então, diz assim, não quero me delongar muito, que já está aqui, eu já estou passando, acho que até do tempo. Então, diz, o andar de Enoque com Deus, durante todo esse tempo, ele andava, continuava, perseverava em oração, e Enoque teve uma vida santa diante dos homens e diante de Deus, sabe? Em meio a um mundo condenado à destruição por sua iniquidade, viveu Enoque uma vida de tão íntima comunhão com Deus que não lhe foi permitido cair sobre o poder da morte. Olha só, Enoque não passou pela morte, minhas amadas. Nós também não queremos passar. Quantas de nós estamos aqui, nós queremos ver o nosso Jesus voltar, né? Sermos transformadas num abrir e fechar de olhos. O caráter piedoso desse profeta representa o estado de santidade que deve ser alcançado por aqueles que hão de ser comprados da terra. Olha só. Então, Deus está dizendo aqui para mim, para a Ediane, para a irmã Maria, para a irmã Osmarina, irmã Kiane, a irmã Graciane, para todas nós, Sandra, que o Senhor quer que nós sejamos o quê? Mulheres santas, mulheres que alcancem o mesmo patamar de caráter piedoso que Enoque alcançou. Mas como Enoque, o povo de Deus procurará o quê? Nós temos que procurar uma pureza de coração. E essa pureza tem que estar de conformidade com a vontade de Deus e que nós possamos refletir a semelhança de Cristo. Como Enoque, nós devemos advertir o mundo da segunda vinda do Senhor e dos juízos que cairão sobre os transgressores. Pela sua santa conversação e exemplo, né? Nós precisamos impressionar o mundo, as pessoas, que Jesus está voltando, sabe? Eu coloquei aqui, para a gente terminar, Enoque, ele era zombado. Ele era zombado pelo mundo, né? Ele foi zombado por aqueles que diziam assim, mas Enoque, esse homem não procura, quis assim. Enoque era zombado porque por aquela geração, por não ajuntar nem prata, nem ouro, ou adquirir posse nesse mundo. O coração de Enoque estava nos tesouros eternos. Será que nosso coração está nos tesouros eternos ou está ainda nas coisas aqui desse mundo? Eu coloquei aqui uma perguntinha, mas eu não vou fazer para nós, porque vai dar aqui um pouquinho
de pano para manga, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Muito de nós, falo isso às vezes porque nós dizemos assim, fulano tem tanto, minhas amadas, nós devemos pedir para Deus o necessário, né? O necessário para a gente viver, para a gente não viver mendigando, porque não é da felicidade do Senhor que nenhum dos seus filhos mendiguem um pão. Mas nós temos que pedir para o Senhor. Eu sempre olho, acho que eu já comentei isso com as meninas aqui no grupo. Nós temos que pedir para o Senhor o básico para nós vivermos, porque quanto mais a gente juntar posse aqui neste mundo, nosso coração vai querer ficar aqui. Nós vamos querer ficar aqui. Nós temos que entender que tudo isso aqui vai passar. Vocês já imaginaram quando Enoque ele foi transladado por Deus? As maravilhas que Enoque está vendo lá no céu, está vivenciando esses séculos todos? Que maravilha! É isso que o Senhor também quer que nós vivenciemos hoje, que nós, assim como Enoque, nós possamos declarar que nós buscamos a um Deus vivo, que nós somos galardoador do nosso Deus, porque o Senhor tem nos buscado, o Senhor tem chorado diante, o Senhor Jesus tem chorado diante do Pai por mim e por vocês. Nós estamos aqui, minhas amadas, com desejo de uma comunhão mais sincera. Esse tema veio num momento muito crucial, né, da minha vida. Eu tenho passado muito tempo com Deus, tenho vivenciado situações difíceis que só o Senhor tem me revelado como agir, como falar, na hora de calar, posicionamentos dos meus pensamentos, minha maneira de viver. E eu tenho aprendido muito com Jesus. Esses momentos de comunhão com o Senhor me ajudado a crescer, me ajudado a ver a vida de um outro ângulo, que quem sabe há um ano atrás, há 2 anos atrás eu não via. E quanto mais se aproxima a volta de Jesus, é isso que o Senhor quer inculcar na nossa mente, o nosso relacionamento, a nossa vivência. Porque independente do tempo de angústia, independente do decreto de morte, independente de tudo que vai acontecer, isso vai somente regozijar o nosso coração, sabe por quê? Porque vamos estar firmes na palavra, vamos estar firmes e crendo num Deus poderoso, vamos dizer como Sadraque, Mesaque e Abednego, fica sabendo, ó tu, ó rei, se o meu Deus quiser me livrar, ele vai me livrar. Senão, nós não vamos adorar essa imagem que você levantou. Que assim seja na minha vida e na vida de cada uma de nós, que nós possamos fazer como Enoque, andarmos com Deus, falarmos de Deus, nos associarmos com os incrédulos na questão de pregar o evangelho, não de andar, não de viver e nem de imitar os seus procedimentos. Que o Senhor nos abençoe, minhas amadas, e que nós possamos entender que só vamos refletir o caráter do nosso Deus se passarmos tempo com Ele. Que a misericórdia e o amor de Jesus nos acompanhe, que nós tenhamos uma boa noite e que o Senhor faça com que as palavras dele venham a cada dia aumentar, perdurar, venha fortalecer a nossa fé no Senhor. O Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém. Amiga, faz logo a oração. Lília, Oi, vamos tava, orar. já estava orando aqui com o microfone desligado, misericórdia. Vamos orar. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor. Muitas coisas eu aqui, Senhor, coloquei, mas o Senhor sabe, meu Deus, que muitas nós precisamos verdadeiramente internalizar em nosso coração primeiro, meu Pai, para podermos, meu Senhor, com propriedade de vida, de causa, falarmos, Senhor, os corações aos nossos irmãos. Precisamos, Senhor, ter uma vida santa, uma vida imaculada, uma vida, Senhor, que realmente reflita a pessoa de Jesus em nossas ações, em nossas palavras. E eu sei, Senhor, que cada uma de nós estamos aqui, temos
uma tendência, quem sabe um caráter herdado, cultivado, de algo, Senhor, que muitas das vezes a gente suplica ao Senhor todos os dias, Senhor, arranca de mim essa natureza, quem sabe uma natureza irritadíssima, uma natureza egoísta, uma natureza, Senhor, que precisa, Senhor, ser subjugada diante aos pés do nosso Salvador, porque o Senhor quer fazer como assim o Senhor fez com Enoque, o Senhor quer nos transformar num abrir e fechar de olhos. Senhor eterno, que nós possamos, Pai, refletir a luz, Senhor, que emana do teu trono de graça, que as pessoas possam ver em nós, Pai, o teu caráter, que o Senhor, que as pessoas possam ver em nós, em nosso falar, em nossas ações, que não sejamos pessoas críticas, que não sejamos mulheres, Senhor, jactanciosas, presunçosas, mas que o nosso coração esteja, Senhor, ligado com o coração do nosso Salvador. Nos abençoe nesta noite, Pai, que a mensagem possa ter chegado aos corações das minhas amadas irmãs, assim como chegou, Senhor, no meu. Que o Senhor me ajude a ter passar mais tempo com o Senhor. O dia, Senhor, tem 24 horas. E que dessas 24 horas, Senhor, não reste nenhuma, Senhor, para mim, mas que todas sejam dedicadas a Ti, Pai. Assim, cada uma de nós. Toma nossas vidas, é o que nós te pedimos e te suplicamos, no nome de Jesus. Amém.